Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre fatoração por agrupamento, tudo bem? Conforme eu tinha prometido para vocês, a gente vai aprender aqui, né, nesse canal vários tipos de fatoração, tudo bem? Então agora é a vez do agrupamento, fatoração por agrupamento. Então para dar para vocês como exemplo inicial, a gente tem aqui essa expressão 3x elevado ao cubo menos 2x mais 6ax quadrado menos 4a. E a gente vai ter que fatorar por agrupamento essa expressão aqui, tudo bem? Então é o seguinte, ó, vamos escrever essa expressão aqui desse lado. Então vai ficar assim, ó. A gente tem 3x ao cubo menos 2x mais 6ax quadrado menos 4a. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, pessoal, é o seguinte, né? A gente vai colocar aqui um parênteses aqui e fecha aqui. E a gente vai colocar um parênteses aqui e fecha aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou encarar inicialmente isso aqui que está dentro desse parênteses como uma expressãozinha, que eu vou chamar de 1, separada dessa outra aqui, ó. Então eu vou tratar como se essas duas expressões, cada uma fosse uma expressão diferente, tudo bem? Então inicialmente eu vou fatorar essa expressão e essa aqui. Então como que vai ficar? Vamos encontrar então o fator comum numérico dessa expressão que eu chamei de 1 aqui. Então, para isso, a gente vai ter que tirar o MMC entre o 3 e o 2. O MDC entre o 3 e o 2, e a gente sabe que vai dar 1, né? E por quê? Porque se a gente for decompor o 3 em fatores primos, a gente vai encontrar o próprio 3, né? Então, o 3 só dá para escrever como 3. O 2, a mesma coisa. 2 dividido por 2 é 1, então só dá para escrever o 2 como 2. E lembra da regrinha, né? O MDC entre dois números, né? Ele vai ser os fatores que se repetem e que tem o menor expoente. O 3, não, o 3 só aparece aqui e o 2 só aqui, então é 1, tudo bem? Então, no caso dessa expressãozinha 1, o fator comum numérico, né, na verdade, na prática não tem, tudo bem? Agora, qual que vai ser o fator comum literal aqui? Repare que a gente tem aqui o seguinte, ó. A gente tem aqui o x elevado a 3 e aqui o x. Então, olha só, escrevendo, né, esses camaradas aqui embaixo, fica assim, ó. Vamos escrever eles aqui embaixo, né, ó, 3x elevado ao cubo, que a gente pode escrever como 3 vezes x vezes x vezes x, menos 2 vezes x. Então, se eu perguntar para vocês quais são os fatores literais, né, comum que aparece aqui e aqui. Ah, é o x, né? Notem que eu tenho o x aqui e eu tenho o x aqui também, ó. Tudo bem? Então, olha só, o que eu vou fazer então? Eu vou colocar esse x aqui em evidência, tudo bem? Então vai ficar assim, ó. Vou colocar o x aqui em evidência e vou abrir o parênteses aqui e vou fechar ele aqui. E aqui no meio, obviamente, né, eu venho e coloco o sinal de menos aqui, tudo bem? Então aqui é o seguinte, olha só. Vou escrever aqui esse termo aqui, o 3x ao cubo, né, que é 3 vezes x vezes x vezes x. E vou dividir ele pelo fator que está aqui em evidência. Isso aqui vai me dar um resultado. Então vou pegar também esse termo aqui que é o 2x, 2 vezes x, e vou dividir ele pelo fator que está aqui em evidência fora do parênteses. E aqui vai me dar um resultado também. Então aqui vai ficar assim, ó. Eu tenho o x aparecendo aqui em cima e aqui embaixo, então eu vou cortar esses camaradas aqui. Então quem que vai sobrar aqui dentro? O 3 vezes x vezes x, né? Que na verdade
é o 3x elevado ao quadrado, beleza? Por quê? Porque sobrou 2x aqui, ó. Então, se o expoente desse é 1 e desse é 1, então conservo aqui a base e eu somo os expoentes. Agora, desse lado aqui, eu tenho x em cima e x embaixo aqui no denominador. Então, corto eles e vai sobrar apenas o número 2. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses camaradas aqui e vou colocar eles ali dentro do parênteses. Tudo bem? Então, aqui no caso, vai ficar o 3x elevado a 2. Opa. Menos esse 2 que foi para lá também. Ok. Então aqui, ó, reparem que já fiz então a primeira etapa dessa expressão 1 aqui, ó. Então a forma fatorada dessa expressão que eu chamei aqui de 1 vai ficar x que multiplica 3x elevado a 2 menos o 2. Tá aqui, ó. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui, só que com a expressão que eu chamei de 2. Então aqui nesse caso específico, né, a gente vai ter que calcular o MDC entre o 6 e o 4. Por quê? Para a gente encontrar o fator numérico comum. Né? Então, ó, o MDC entre o 6 e o 4, vamos calcular. Então a gente vai decompor o 6 em fatores. 6 dividido por 2 dá 3. Depois a gente tem que dividir esse 3 pelo 3, e aí 3 dividido por 3 é 1. Então o 6 eu posso escrever como 2 que multiplica 3. No caso do 4 vai ficar assim, ó. 4 eu vou dividir primeiro pelo 2, 4 dividido por 2 é 2. Divido pelo 2 de novo, 2 dividido por 2 é 1. Então 4 eu posso escrever como 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Tudo bem? Então quais são os fatores que se repetem e que tem um menor expoente? Bom, aqui no caso, né, o 2 aparece aqui e aqui. Só que o que tem o menor expoente é esse aqui, ó, cujo expoente é 1. Então aqui o MDC vai ter como resultado 2, tudo bem? Então olha só, então o MDC entre o 6 e o 4 me deu como resultado o 2. Agora, no caso aqui da parte literal, né, a gente vai ter o seguinte, olha só. Vamos escrever aqui embaixo então o 6, né? Ó, mais, colocamos aqui o mais aqui. Então aqui vai ficar 6, que multiplica o A, que multiplica x e que multiplica o x, menos o 4, que multiplica o A. E fechamos o parênteses aqui. Então, em termos do fator comum literal, né? Se eu perguntar para vocês quais são os fatores comuns literais que aparecem aqui nesse termo e aqui. Bom, analisando aqui, né, a gente observa que o A aparece aqui e o A aparece aqui também. Então, isso significa o seguinte, que o fator comum literal é o A. Então, olha só. A gente tem como fator comum numérico o 2. E como fator comum literal o A. Então, isso significa que a gente vai ter que colocar aqui em evidência, né, o 2 vezes o A. Tudo bem? Então, isso aqui vai multiplicar uns resultados que vão aparecer que a gente vai colocar aqui dentro do parênteses depois. Então aqui a gente coloca aqui o sinal de menos também. E aqui a gente vai colocar esse termo aqui, ó, 6 vezes o A vezes o X vezes o X. E isso aqui vai ser dividido pelo fator que está aqui em evidência, né? Que é o 2A. Ou 2 vezes A, como você preferir. E isso aqui vai me dar um resultado. Agora, desse lado aqui, a gente põe o 4A. 4 vezes A. E a gente vai dividir ele pelo fator que está aqui em evidência, que é o 2 vezes A.
Isso aqui vai me dar um resultado que a gente vai saber agora. Então aqui é o seguinte. Olhando aqui esse numerador e esse denominador, né? O que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode dividir o 6 pelo 2. Então, ó, 6 dividido pelo 2 é 3. Tudo bem? Esse A e esse A gente pode cortar. E sobrou só o que aqui? O x vezes x. Que na verdade é a mesma coisa que x elevado a 2. Tudo bem? Então a gente tem como resultado 3 vezes x elevado a 2 aqui. Agora aqui nesse outro lado, né? 4 dividido por 2 é 2. E esse A que aparece em cima e embaixo a gente pode cortar. Então ficou só o 2 aqui. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esses camaradas aqui e vamos colocar ele lá dentro do parênteses, tudo bem? Então aqui a gente vai ter o 3x elevado a 2 e aqui o 2. Então aqui vai ficar assim a forma fatorada, né? Que é essa aqui. A gente coloca aqui o sinal de mais, ou seja, ele veio daqui para cá, tudo bem? Estou fazendo isso para vocês não se perderem. Então aqui vai ficar 2 vezes A, que multiplica 3x elevado a 2, menos o 2. E aí a gente fecha o parênteses conforme está aqui. E agora, né? O que a gente faz agora, pessoal? Olha só. Se a gente for analisar aqui esse termo fatorado aqui, né? E esse outro aqui, o que a gente vai notar? Que nós temos algo em comum aqui, né, entre eles. Então repara que o 3x elevado a 2 menos 2, ele aparece aqui. E ele aparece aqui também, ó, 3x elevado a 2 menos 2. Então ele aparece aqui e aqui. Então o que convém para nós aqui nesse momento, né? É colocar ele em evidência. Porque agora ele é o fator comum. Esses dois aqui, que estão dentro do parênteses. Então vamos colocar ele em evidência. Então vai ficar assim, ó, 3x quadrado menos 2. E vamos colocar entre parênteses. E esse 3x quadrado menos 2, ele vai multiplicar os camaradas que vão aparecer no resultado que a gente vai calcular agora. E aqui no meio a gente põe o sinal aqui de mais. Então vai ficar assim, ó. A gente vai escrever então esse termo aqui, todo, tudo bem? Esse termo todo aqui, ó. Vamos escrever ele aqui embaixo. Então x, que multiplica 3x quadrado, menos 2. E a gente vai dividir isso aqui por esse fator que está aqui em evidência. 3x quadrado menos 2. E eu vou ter um resultado dessa divisão aqui. E agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar então agora esse termo todo aqui e vamos escrever ele aqui embaixo. Então vai ficar 2a, que multiplica 3x quadrado menos 2. Então isso aqui vai ser dividido pelo fator que está aqui em evidência, 3x quadrado menos 2. E isso aqui vai me dar um resultado. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Ó? A gente percebe que aqui no numerador tem o 3x quadrado menos 2 e no denominador também. Então a gente pode cortar esses camaradas aqui, ó. E vai sobrar somente quem? Só o x. Então aqui vai ficar só o x que sobrou. E aqui, desse outro lado, o que a gente faz também? Ó, aparece o 3x quadrado menos 2 em cima e embaixo. Então vamos cortar esses camaradas também aqui. Ó. Sobrou só o 2a. E o que a gente faz então agora? A gente pega então esse x
e coloca ele lá dentro. E esse 2A e a gente coloca ele lá dentro também. Então vai ficar aqui dentro o x, que veio para cá, e o 2A ele vem para cá. Então agora a gente escreve a forma fatorada, né? Agora ficou fácil. Então vai ficar 3x elevado a 2 menos 2. Entre parênteses, que multiplica o x mais o 2A. E pronto. Está aqui a forma fatorada que a gente está procurando. Então isso que a gente acabou de fazer, pessoal, é a chamada fatoração por agrupamento. Tudo bem? Então a forma fatorada dessa expressão grandona aqui, ó, vai ser essa aqui. 3x² menos 2 que multiplica x mais 2a. Tudo bem? Gostou da aula? Você que está aqui pela primeira vez? Então te convido e muito a se inscrever no canal, tudo bem? Ó, não deixe de se inscrever para você ativar o sininho, para você receber notificação de mais aulas como essa, tudo bem? Onde tudo é explicado aqui passo a passo, etapa por etapa. Você deve ter percebido que eu não deixo passar absolutamente nada, tudo bem? E quanto aos inscritos, eu agradeço vocês aí, tá, pessoal, pela parceria. Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.